Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Alexandre e vamos aqui resolver mais uma questão do Enem 2020. Vamos lá, então? Aqui agora a questão número 152. A questão diz o seguinte: um processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo: uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Em seguida, pelo aerador 2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Então, o esquema está aqui, né? Um reservatório T1, né? Aí tem essa bomba B, que vai puxar o líquido do tanque 1, né? Esse líquido vai passar pelo aerador do 1, o líquido vai ganhar um aumento de volume de 15%. Né? Aí ele segue pela tubulação e passa pelo aerador 2, onde vai ganhar, né, mais 10% de volume. Certo? E aí o líquido segue e cai no tanque 2. Né? Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base do T1 tem comprimento C e largura L. Então, o tanque T1, ele tem um comprimento C, a base dele, né, tem um comprimento C e largura L. Beleza? E a base do T2, né, o tanque 2, tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Então, perceba aqui que o comprimento do tanque 2 tem a metade do comprimento do tanque 1, né, C sobre 2, e a largura vai ser 2L, né, o dobro do tanque 1, correto? São essas as medidas, né? Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna do líquido que já saiu do tanque 1, denotada por X. Então, ele vem falando aqui o seguinte, ó, que a altura desse tanque T1, a altura do líquido que saiu aqui do T1, a gente não sabe qual é a altura, ele diz que essa altura aqui no tanque T1 é X, né, a altura do nível do líquido, né? E a altura da coluna de líquido que chegou em T2, denotada por Y. Então, aqui também a gente não sabe qual foi a altura do líquido que chegou aqui, né? A gente sabe, então, que essa altura aqui ele chamou de Y, né? A equação que relaciona as medidas, relaciona as alturas, né? Y e X, é dada por quem? Então, está aqui uma equação, né, que relaciona Y e X, que são as alturas dos tanques 1 e 2, né? Note que Y está em função de X em todas as alternativas. Né? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar, né, saber escrever, né, usar os conhecimentos aqui de volume, né, volume de um prisma reto. Né? Por exemplo, vamos observar aqui que o tanque 1 ele tem comprimento C, largura L e altura X, o comprimento do líquido, né? O comprimento do líquido, o volume do líquido que está no tanque 1. O volume do líquido, não o volume do tanque, beleza? O volume do líquido, porque o líquido tem altura X, né? Então, o que eu poderia escrever aqui sobre a quantidade de líquido que tem no tanque 1, né? A quantidade de líquido, eu faria o quê? Como é um prisma reto, né? Comprimento, que é C, vezes a largura, que é L, vezes a altura, que é X. Então, ficaria C vezes L vezes X. Beleza? Do mesmo modo, né, eu posso também escrever algo que represente o volume que tem o tanque 2.
né? Com as medidas que estão indicadas aqui de comprimento e largura do tanque 2, né? O que é? Cálculo do volume é a mesma coisa, né? O comprimento, que é C sobre 2, vezes a largura, que é 2L, né? Vezes a altura, que é Y, correto? Aqui, nesse caso aqui do tanque 2, ó, é necessário a gente simplificar essa escrita aqui, né? E quando a gente multiplica isso aqui, né, ó, C vezes 2L vezes Y, eu ficaria então com 2, vamos colocar aqui, 2CLY, né? Tudo isso dividido por 2 vezes 1, né? Vai dar 2, correto? Né? E aí você nota que é possível a gente simplificar essa multiplicação por 2 aqui com a divisão por 2, né? 2 dividido por 2 é 1. Portanto, a quantidade de líquido, né, do tanque 2 vai ser igual a C vezes L vezes Y, né? C vezes L vezes Y, ok? C vezes L vezes Y. Isso é o que a gente tem no tanque 2. Tudo bem. Então, a gente sabe qual é o volume do líquido no tanque 1, né? C vezes L vezes X. E sabemos o volume de líquido que está no tanque 2, né? C vezes L vezes Y. Né? Perceba que são coisas muito parecidas, né? Quase que a mesma coisa, só mudou aqui a altura, né, do tanque 2, que é Y, em relação à altura do tanque 1, que é X, né? Muito bem. Certo. Só que o que aconteceu, né? São parecidos, mas não são iguais, né? Porque o enunciado deixou claro que o volume do líquido que estava no tanque 1, ele passou pelo aerador, né? Que aumentou o volume do líquido, né? Em 15% no primeiro aerador, né? E mais 10% no segundo aerador. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que calcular esse aumento, né, de volume que o líquido foi ganhando ao passar de um aerador para o outro até ele chegar no tanque 2, né? E aí, então, eu peço agora aqui uma reflexão, né? Vamos fazer aqui a reflexão. O tanque, saiu o líquido do tanque 1 e o líquido passou pelo aerador 1, né? O que aconteceu? Esse líquido ganhou 15% de volume, beleza? Então, aumentou o volume, ganhar volume é aumentar, né? Aí a gente tem que ter aqueles conhecimentos envolvendo porcentagem, né? Então, o que a gente tem que entender? Que o volume de líquido que está no tanque 1 é 100%, correto? É 100%. Como ele ganhou volume, né? Depois que ele passar pelo aerador 1, ele ganhou 15% do seu volume, correto? Então, o que acontece? 100% mais 15%, eu vou ter, então, 115%, correto? Porque ganhou volume. E o que é 115%? Né? 115% é 115 sobre 100, né? 115 sobre 100, que se eu escrever em seu valor decimal, eu vou ver que isso vai valer 1,15, correto? Então, o que aconteceu? Quando o líquido saiu do tanque 1 e passou pelo aerador 1, ele ganhou volume, né? Ele ganhou volume. Quando ele saiu do tanque 1, a gente sabe que o volume dele era quanto? Ó, o volume dele era isso aqui, né? C vezes L vezes X, correto? Aí, quando esse líquido saiu do tanque 1 e passou pelo aerador 1, né, ele ficou mais volumoso. E qual foi o volume que ele ganhou? Né? Ganhou o volume de 15%. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que entender agora, ó, que o líquido passando pelo aerador 1, né, esse líquido ficou com que volume? Passando pelo aerador 1, ele vai ficar 15% maior, né? O que é 15%? É o 100%. O que é o 15% a mais, né? É o 100% mais 15%, que é 1,15%. Ou seja, depois que ele passou pelo aerador 1, ele ficou 1,15 vezes aquilo que ele tinha, né? E qual que era o volume que ele tinha? C vezes L vezes X. Beleza? Então, ó,
eu peço que vocês entendam, né, que esse volume aqui do tanque 1 é 1 vezes, né, o comprimento vezes a largura vezes a altura, né, do tanque, é 1, né? Ele não ganhou 15%, né? Então, depois que ele passou pelo aerador 1, né, o volume ficou maior. Então, não é uma vez, né? Vai ser uma vez, que era o 100%, mais 15%. Né? Então, portanto, ele vai ficar 1,15, né, vezes comprimento, vezes a largura, vezes a altura, que é x. Beleza? Passado pelo aerador 1. Aí aconteceu, o processo se repetiu, né? O líquido continuou o percurso e passou pelo aerador 2 e ganhou mais 10%, certo? Beleza. E aí agora, o que aconteceu? O líquido seguiu para o aerador 2, né? E passando agora pelo aerador 2, né? Esse líquido sofreu uma nova expansão, ele ganhou volume de mais 10%, ok? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer agora o quê? Aumentar 10% esse volume que ele tinha quando passou pelo aerador 1. Né? E qual que era o volume que ele tinha no aerador 1? Tá aqui, ó, 1,15 vezes C vezes L vezes X. Então, quando ele passa pelo aerador 2, ele ganha, né, 10%. Então, eu preciso calcular quanto esses 10% de 1,15, né? O que nós vamos fazer? Vai ganhar um volume, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar, o que é 10% a mais, né? 10%, né? 100%, né? Ó, 100% mais 10%, né? Isso vai dar 110%, correto? Que aí, se você escrever 110 sobre 100, né? Isso vai dar 1,1. O que nós vamos fazer, então? Pegar o 1,1, né? E multiplicar pelo volume do aerador, 1,1 vezes o volume do líquido que passou pelo aerador 1, né? Quando ele saiu do aerador 1, que é 1,15, né? 1,15 vezes C vezes L vezes X. Portanto, o líquido, quando saiu do aerador 2, que ele já vai cair no tanque 2, né? O volume dele vai ser, fazendo aqui 1,1 vezes 1,15, você vai encontrar 1,265. 1,265 vezes C vezes L vezes X. Então, está aqui o volume do líquido que saiu do aerador 2 e caiu dentro do tanque 2, né? Então, está aqui esse volume. Muito bem. Só que ele está querendo que a gente escreva o quê aqui? Ele está querendo que a gente escreva a relação entre as medidas x e y, né? Y e x. Então, veja. O que nós temos aqui, ó? Nós temos o volume do líquido que caiu no aerador 2. Se a gente fizer uma substituição aqui, ó, veja só. O líquido que caiu no aerador 2 é exatamente esse, né? Que a gente acabou de encontrar, ou melhor, que caiu no tanque 2. É 1,265 vezes C vezes L vezes X, né? E isso não é o volume do tanque 2, né? O volume de líquido que está no tanque 2, né? Então, eu troco esse T2 por esse valor que saiu do aerador 1, né? Ou melhor, do aerador 2, né? Que é quem? 1,265 vezes CLX, correto? E o que é né, o volume do tanque 2 é o quê? É esse C, né, é igual, ó, é igual a C vezes L vezes Y, correto? Então, o volume de líquido do tanque 2, né, é 1,265 vezes C vezes L vezes X, que é igual o volume do tanque 2, né, é C vezes L vezes Y. Aí aqui agora é só a gente isolar o nosso Y. Isolar isso aqui, ó, né? E esse Y não está sendo multiplicado pelo CL,
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse CL, que está aqui multiplicando o Y, vou pegar ele, vou passar ele para o outro lado, dividindo aqui, né? Então, vai ficar o quê? 1,265 CLX dividido por CL. Isso vai ser igual a Y, né? E aí, o que acontece? Vou escrever do jeito que está escrito as respostas aqui. Então, o Y vai ser igual a quem? Repare que o CL, ó, eu posso dividir CL por CL, que vai dar 1, né? Aí vai me sobrar o quê? 1,265x. Né? Então, tá aqui a relação que ele pediu. Ó. Y é igual a 1,265x. E isso vai coincidir aqui com a alternativa